Vamos falar um pouco sobre sair da Matrix? Tu sabe que o modo com que você foi moldado é para você ser uma peça crucial no nosso sistema, em como que ele funciona? O jeito com que o nosso sistema funciona hoje precisa de peças, de pessoas que sejam obedientes para que ele funcione. E eu não vejo esse sistema como vilão, afinal, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor que só consegue empreender se eu consigo delegar o meu tempo, ou seja, pagar para uma pessoa menos capacitada do que eu fazer algo tão bem quanto eu, e eu não gasto meu tempo e gasto meu tempo em algo que eu considero que vale a pena. Ou seja, eu preciso de alguém que tenha menos autossuficiência do que eu. E esse sistema, ele não é um vilão, moldando as pessoas para que elas não pensem fora da caixa, para que elas fiquem dentro da caixa. Se parar para pensar, o sistema não funcionaria de outro jeito. Afinal, eu tenho que ser treinado lá na escola, eu tenho que ser doutrinado pelos meus pais e professores a pensar dentro da caixa e no máximo ter uma carreira, porque senão o capitalismo não vai funcionar. Porque para que ele funcione, ele precisa de pessoas que sejam submissas e que só saibam vender o seu tempo e executar ordens. Dessa maneira eu posso te dizer que o mundo ele é dividido em dois tipos de pessoas. Pessoas fazedoras, aquelas que são a causa da sua própria experiência. Esses são os empreendedores, os empresários. Esses são os 20%. E os outros 80% não são as fazedoras, são as estagnadas. As pessoas que nascem para receber ordens. Essas pessoas são a consequência da causa de outras pessoas. É como se eu dissesse que eu sou a causa e as pessoas que trabalham para mim são somente consequências das minhas causas. Tudo aquilo que ela vai se tornar na vida dela vai depender de quanto eu vou pagar para ela, porque o dinheiro é meio que quem manda em tudo, né? Ou seja, precisa dessas pessoas subalternas e submissas para que o mundo funcione. Mas se você está aqui, num canal de desenvolvimento pessoal, que, como você pode ver, não tem tanta visualização como o canal do Felca ou o canal de qualquer outra pessoa que está muito estourada, você provavelmente é o 20%, se não o 1%. Então você não está aqui para ser CLT, mas sim para ver esse sistema não como inimigo, mas como algo questionável, para de repente enxergar os dois lados da moeda, sair do lado dos 80% subalterno, submisso e CLT e migrar para o lado que faz dinheiro, né? Esse é o lado que vai te promover uma melhora de vida, vai te promover uma melhora de pensamento e vai te promover você executar, ser a causa da sua própria experiência. Para isso você precisa de algumas habilidades, muitas na verdade, mas eu elenquei aqui algumas que, cara, que se você se dedicar para os próximos 6 meses a aprender essas habilidades, com certeza você muda de vida. E não são só habilidades relacionadas a algo prático. Eu separei em habilidades, 3 habilidades que eu considero técnicas e 4 habilidades comportamentais. Elencando 7 habilidades que você pode aprender e em 6 meses muda a sua realidade. Que não só vai mudar a sua realidade nos próximos 6 meses, mas são habilidades que serão úteis para o resto da tua vida, meu bruxo. Para o resto da tua vida. Deixa um eicopínito aqui. Hoje eu falo diretamente da minha caverna. Esse aqui é o local que eu trabalho, né? Hoje não temos um vídeo ao ar livre. Dá uma olhada. Essa aqui é a minha caverna. É aqui que eu me tranco, que eu construo as minhas coisas. Aqui que eu faço a minha empresa rodar. E só tem eu na caverna, como você pode ver, né? A outra pessoal aí fica espalhado pelo mundo. O pessoal que trabalha para mim, comigo. Deixa um eicopínito aqui. Digo mais, cara, poderia aprofundar um pouquinho mais aí nessa introdução que eu fiz e dizer que mesmo que você tenha um desenvolvimento pessoal até aqui, você venha me acompanhando e interessado nesses temas de desenvolvimento pessoal, cara, eu te digo que o desenvolvimento pessoal, quando a gente se trata de não só de melhoramento pessoal para ter mais valor como pessoa para si mesmo,
Mas quando a gente visa dinheiro, lucro, riqueza, potência, eu vou ser honesto. O desenvolvimento pessoal não é o suficiente, ele é só o primeiro passo. Da mesma forma que algumas pessoas pensam assim, eu não gosto dessas coisas, eu gosto de ir direto naquilo que vai dar resultado. É o tipo de cara que vira as madrugadas clonando oferta, que roda black, que aprende tráfego pago, que vende automação de inteligência artificial. A gente meio que quer dar uma desperto, né? E é importante ter essas habilidades. Isso é bom, mas não é o suficiente também. O ideal mesmo é você conseguir unir os dois. A habilidade técnica, essa esperteza de você conseguir fazer uma leitura do mercado, principalmente daquilo que é mais tecnológico, e somar com a mentalidade, ou seja, pegar... É bem o que eu faço aqui no canal, de pegar o filosófico e o tecnológico e unir numa coisa só. E essa é a Alpha Life. A primeira habilidade, toda pessoa que utiliza direta ou indiretamente, não só a internet, mas o computador e o celular para trabalhar, precisa necessariamente se dedicar a aprender inteligência artificial, especificamente inteligências generativas, estrutura e engenharia de prompt e automação. Isso tudo é um item, tá? Não são diversos itens, é tudo dentro de uma coisa só. Você precisa ter um tempo de dedicação na sua vida, nem que você pegue um final de semana e estude aquilo que está livre, aberto no YouTube, para você entender ao menos o básico sobre inteligência artificial generativa, sobre engenharia de prompt, ou seja, não tem segredo nenhum na engenharia de prompt. A pessoa que é um bom comunicador será um bom engenheiro de prompt. A pessoa o cara do marketing que é um bom copywriter será um bom engenheiro de prompt, que a copy nada mais é do que um prompt para seres humanos. Ou seja, se você é um cara que sabe persuadir pessoas, você faz um prompt para seres humanos. Então você vai ser um bom engenheiro de prompt. Ser um bom engenheiro de prompt vai te promover, extrair ao máximo o que uma inteligência artificial ela pode te promover. E cara, o futuro do mundo dos espertos, não porque eu digo, tem o mundo dos burros, e esse mundo dos burros não é IA, mas o mundo dos espertos é pelo menos ter a IA como uma grande base. Há 10 anos atrás, todo mundo falava isso sobre marketing. O futuro é o marketing. O que aconteceu? O futuro se tornou um marketing para os espertos. O marketing virou um universo. Depois esse universo se desfez e as pessoas entenderam que o marketing, principalmente o digital, era uma ferramenta para a riqueza. A inteligência artificial é a mesma coisa. Ela é um background para a riqueza. Não a ferramenta em si, no ato, mas o background. Principalmente se tratando de automações e engenharia de prompt. Você precisa aprender sobre isso para usar para você, nos seus projetos, ou para você vender esse produto, essa prestação de serviço. Isso vai dar muita grana. Habilidade número 2 é uma habilidade que eu poderia encaixar no exemplo que eu dei antes, né? Que há 10 anos atrás todo mundo falou de marketing. Há 5 anos atrás, pandemia, né? Na gripezinha todo mundo falou que o novo esquema era a produção de conteúdo. E foi e está sendo a produção de conteúdo. As pessoas mais bem pagas na internet são os produtores de conteúdo, as pessoas que ganham dinheiro constantemente. Cara, e constância é uma coisa muito importante na internet, porque uma coisa é você fazer um produto, vender esse produto, cara, escalar, extrair o máximo dele e ele durar 2 anos no mercado. Você prestar serviço, como eu falei antes, de implementação de automações para lojas, restaurantes com inteligência artificial. Quanto tempo vai durar o hype disso? O hype do conteúdo não. O conteúdo é algo que pode não colocar um mundaréu de grana no seu bolso, mas ele é constante. Ou seja, a segunda habilidade é a habilidade de produção de conteúdo. Mas não só você produzir conteúdo idiota, sabe? É a documentação pessoal. Então, dentro dessa habilidade, eu encaixo a seguinte subhabilidade: documentação pessoal. Eu saber documentar a minha própria história e transformar a minha história em conteúdo, fazendo conteúdo em que eu, ao mesmo tempo em que faço conteúdo, construo uma marca pessoal. Então, isso para mim é de suma importância. Então, exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu vou abrir meu Instagram agora, tá?
E aqui eu tô naquela aba do Instagram onde aparece todas as coisas que mostra aqui. Eu não sei o nome dessa aba, explorar, né? Cara, olha o que aparece pra mim aqui. Se eu clicar em qualquer coisa que tem aqui, eu consigo entender a intenção da pessoa ao fazer esse conteúdo. No caso, eu já sei que tipo de seguidor ela quer atrair, se essa pessoa vai me vender em um determinado ponto, se o conteúdo que ela fez é um topo, um meio ou um fundo de funil, sabendo que o topo de funil é para atrair pessoas, o meio é para nutrir audiência e o fundo de funil é para converter, ou seja, essa é uma habilidade. Óbvio que eu sou produtor de conteúdo, eu tenho que saber isso, mas eu acho que é uma coisa que pessoas comuns, não produtores e não expostos na internet deveriam saber também, porque documentar a sua jornada de vida fazendo conteúdo, e não só isso, não só fazendo para vender, mas fazendo para construir marca pessoal, cara, isso é o maior investimento que tu pode fazer na tua vida. Ah, eu vou botar, vou gerar boletos para mim mesmo e vou comprar ações, vou investir dinheiro. Cara, faz aí essas jossas aí que tu acha que vai dar dinheiro, tá? Mas isso aqui vale mais. Simplesmente documentar a sua vida para a finalidade de ou vender ou criar uma marca pessoal vale mais do que qualquer investimento, pelo amor de Deus. Vai demorar muito para tu aceitar isso que eu tô falando? Bom, eu não sei quando tá indo pro ar esse vídeo, mas provavelmente já está no ar uma aula no meu canal aqui, uma aula de mais ou menos 1 hora. Eu vou mostrar ela aqui no meu app do YouTube. Uma aula sobre marca pessoal, ok? A thumb é essa, tá? Assista essa aula para você entender o porquê você deve criar uma marca pessoal, tá? Essa aula tá para ser postada agora, tá? Criar uma marca pessoal. E como isso vai colocar dinheiro no teu bolso. Então essas são 3 habilidades que dá para se dizer que são técnicas, né? Eu falei sobre você ter total domínio sobre inteligências artificiais generativas, automações e engenharia de prompt. E você ter o domínio sobre produção de conteúdo a fim de criar uma marca pessoal. Ainda tem a terceira, eu estava quase esquecendo de falar a terceira habilidade técnica, que para mim é a inteligência comercial para criar ofertas, vendas e criação de ofertas. Se a gente fala do mercado digital, esse é o trabalho mais valioso, esse é o trabalho que mais é 80-20 da coisa, você saber criar ofertas atrativas a partir de produtos, sejam esses produtos seus, seja prestar esse serviço para outras pessoas, ou seja, falando de algo que está fora da internet, que está no mundo físico, de você simplesmente saber ofertar o seu serviço, saber cobrar, saber precificar, saber se expor como um produto ou serviço a ser vendido, você, cara, numa linguagem mais simples, saber vender o seu peixe. Saber vender o seu peixe e criar oferta. Você tem uma noção do que compõe uma boa oferta, que é nada mais, nada menos do que a embalagem do produto. E se você acha que isso é errado, é moralmente errado, eticamente errado, cara, qualquer produto que você consome, a tua pasta de dente, o teu sabonete, o teu shampoo, tudo tem uma oferta. Tudo tem uma propaganda e tudo tem um marketing. E se você olhar lá, a pasta de dente diz que vai deixar os seus dentes brancos em 2 semanas, e não vai, mas precisa fazer o apelo. Então você tem que entender como que se constrói uma oferta para o produto que você vai vender, ou para prestar esse serviço para outra pessoa, ou para você vender a si mesmo como serviço. Então essas são as habilidades. Eu quase esqueci da terceira, que é a habilidade técnica, que você ter a noção de criação de oferta. Isso é algo valioso para o futuro. É tão valioso quanto você entender a fundo de inteligência artificial. Mas nem só de habilidades técnicas vive o homem, então você tem que também ter um desenvolvimento de habilidades que eu chamei aqui de habilidades comportamentais, tá? Apesar de que esse canal inteiro há, sei lá, 4, 5 anos já, né, de canal, 6 anos, não sei, ele é baseado na construção de habilidades comportamentais, mas eu quis filtrar aqui e trazer 4 que é possível desenvolver nos próximos 6 meses a fim de ficar muito rico, ou pelo menos alavancar a sua vida, ou pelo menos dar o primeiro passo, começar seu primeiro negócio. Enfim, vamos lá. A primeira habilidade comportamental chama-se
Eu pelo menos chamei assim de inteligência comercial nativa. Bem semelhante à questão da oferta, mas aqui é mais voltado a você saber se vender e saber produtizar a si mesmo, não no sentido feio da coisa, né? Porque isso pode ser interpretado por algo errado, mas você saber dar valor ao seu serviço, ao seu tempo, ou seja, cara, você tem que ter uma noção comercial sobre si mesmo e sobre o seu próprio tempo. Assim como você tem que ter uma noção de olhar um produto ou uma oferta e saber, cara, isso aqui me ligou uma luzinha no cérebro de alerta, ou isso aqui pode ser um bom negócio. O mesmo vale para você na vida física, no mundo físico, não só na internet, no seu comportamento, na sua vivência, de você desenvolver uma habilidade, uma inteligência comercial nativa que é, cara, é nativo de você. Tu vai ser aquele cara que é bom de fazer negócio, aquele cara que sabe comprar e vender um carro, aquele cara que compra um terreno para construir uma casa e depois vende pelo dobro do preço. Essa mentalidade que eu tô falando, uma mentalidade de... não é de homem de negócios, mas é de homem que sabe fazer negócio. Em todas as esferas possíveis. Mas, aí nós entramos na segunda habilidade pessoal. Se você se trata, né, como um homem que sabe fazer negócio, o principal negócio da sua vida é a respeito de você. O principal produto é você, o seu tempo, a sua imagem. E o seu principal ativo é você como marca. Vou te falar, tudo mudou na minha vida na internet quando eu parei de ter um apego, assim, falando financeiramente, né? De ter um apego com quem o Copini ele era de fato. Copini, eu sou uma coisa, né? Matheus Copini é uma pessoa, tem uma identidade, e eu sempre quis deixar isso muito claro para as pessoas. Mas fazia com que eu não conseguisse me tratar na internet como marca pessoal. Cara, a chave financeira virou para mim quando eu parei de sacar, né, que aquilo não era eu. E nem não tem que ser eu, tem que ser uma marca, eu tenho que me tratar como marca pessoal. E cada ação que eu tomo tem que colaborar pro objetivo da marca, e o objetivo tem que ter a ver com aquilo que eu quero, se eu quero dinheiro, se eu quero crescimento, se eu quero influência. Então, uma das viradas de chave na minha vida foi me tratar como marca pessoal. E lembra que eu falei antes do conteúdo? O conteúdo ser feito a fim de criar uma marca pessoal na cabeça das pessoas. E isso foi uma virada de chave para mim, acho que deve ser para ti também, tu entender sobre criação de marca pessoal. Para não ficar repetitivo, eu estou falando especificamente agora da vida física, do mundo físico, não da internet. Então antes eu falei da internet, agora eu estou falando de você em termos mais fáceis de entender, de você saber contar a tua própria história. Aprenda a contar a própria história, e essa é uma habilidade para a vida, para você ser influente, para você ser necessário, você se posicionar como necessário no negócio das pessoas, na vida das pessoas. Você vai ser requisitado. Terceira habilidade, uma habilidade de autogestão e autoagenciamento. Já falei sobre isso aqui, e vou tocar de novo nesse assunto porque isso é muito importante, isso pode ser desenvolvido em poucos meses. A palavra agência, ela não é à toa que ela tem esse nome, porque ela tem agentes. Agentes fazem o quê? Eles agenciam outras pessoas, ou seja, eles cuidam do processo específico para alguma coisa para outras pessoas. Eu já fui dono de agência. Fechei a minha agência de marketing de negócios locais porque estava tomando muito tempo e eu quis focar na produção de conteúdo e no capital digital. Mas ser dono de agência me fez entender que processos dentro das empresas que nos contratavam, principalmente as empresas presenciais aqui, eram de nossa responsabilidade, de forma que elas não precisavam se autoagenciar ou se autogerenciar quando se tratava de marketing e sua exposição na internet. Mas isso também é aplicado no mundo físico, no mundo do desenvolvimento pessoal, ou seja, agência significa isso, ou seja, atores, artistas têm agenciadores, eles são agenciados por alguém, porque os artistas geralmente são avoados e não conseguem ter uma gestão de si mesmos, da sua própria carreira, e para isso serve um agente, tipo Luva de Pedreiro e aquela treta que deu com o agente dele, isso um agente faz.
A questão que eu quero trazer aqui é esse mesmo conceito aplicado à sua própria vida. Você precisa ter uma gestão de si próprio. Como se você tivesse um agente contratado para cuidar da sua vida. Mas você não tem. Esse agente é você mesmo. Então passe a cuidar de si mesmo como se você fosse um agente cuidando de um artista. Mas o artista é você e o agente é você. Isso eu estou falando em termos de organização, eu estou falando em termos de disciplina, de life design e principalmente de marca pessoal. Trate-se como um negócio, trate-se como performance, cobre-se para ter performance e você terá. Para mais vídeos sobre autoagência e autogestão, cara, provavelmente vai aparecer nos relacionados ou no final desse vídeo aqui. Isso engloba todo o conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, principalmente aquele que está contido dentro da Alpha Life, a escola de desenvolvimento pessoal. E o último, obviamente o último, é uma habilidade muito simples, cara, mas poucos têm. Acho que todo mundo tem essa possibilidade de fazer isso, mas não usa, que é a habilidade do hiperfoco. Cara, não é foco, é hiperfoco. Eu sou home office há muito tempo, tá? Apesar de ter equipe, sou home office, eu rendo mais assim. Uma pessoa que é home office, geralmente ela é focada, mas não hiperfocada. O que acontece? Quando eu comecei a usar o hiperfoco na minha vida, eu comecei a entender como funciona o foco e cada vez uso ele com mais frequência. Sempre quando tem uma tarefa difícil para fazer, eu coloco na minha cabeça, agora eu vou entrar em hiperfoco. Esse hiperfoco dura quanto tempo? 2 horas no máximo. 2 horas no máximo. Entenda, trabalhar aqui sentado na frente de um computador com 2 monitores, muita informação, muito livro, muita coisa, muita tarefa dispersa para fazer. Olha, eu posso até trancar a porta aqui, ter isolamento acústico e ficar concentrado e dizer para mim mesmo, estou focado, trabalhando. Agora, quando eu quero fazer uma tarefa realmente difícil, que envolve as coisas que eu falei aqui, até criar um novo produto, oferta, copy, produção de vídeo, analisar qualquer coisa relacionada aos meus negócios, que são digitais, eu preciso de hiperfoco. Hiperfoco significa que eu não vou colocar nada na minha mente a não ser aquilo que eu estou fazendo. Meu celular vai estar longe, eu não vou ver Instagram, não vou ver nada, absolutamente nada. Eu vou colocar um ruído branco, um barulho aqui, para que eu isole ainda mais os barulhos internos, os externos, né, para que eu fique 100% focado. E sabe qual que é o pulo do gato? Eu vou ter um cronômetro onde eu vou cronometrar o tempo que eu quero de hiperfoco, porque eu sei que só dura no máximo 2 horas. Aprenda a ter essa habilidade de hiperfoco. Você sabe que está dentro de um contexto de criação de independência através de ferramentas que ou é de produção de conteúdo, ou é de inteligência artificial, ou é de marketing, ou é de vendas, ou é tudo num só. E que isso depende de você, e que depende do seu foco, e que talvez você seja um CLT, você trabalha durante o dia, aí você chega em casa cansado, você treina das 6 às 7, volta para casa, toma um banho, come uma refeiçãozinha, aí você senta no computador, cansado mentalmente, cansado fisicamente, e essa é a hora que você trabalha. É muito fácil desfocar, pega Instagram, pega não sei o que, perde o foco. Esse é o momento que você executa o seu hiperfoco, quando você estiver dentro da sua caverna, tá? Essa é uma habilidade igual correr, pegar fôlego, sabe? E é tipo fôlego para concentração. Aprenda isso. Aprenda, desenvolva isso. Cara, eu te trouxe nesse vídeo 7 habilidades que você tem que desenvolver nos próximos 6 meses, tá? Vamos recapitular. Você vai aprender sobre inteligência artificial, automação e engenharia de prompt. Você vai aprender sobre produção de conteúdo documental para forçar a sua marca pessoal na internet. Você vai aprender sobre vendas e criação de oferta. Você vai ter uma inteligência comercial nativa para saber ser uma pessoa de negócio, saber fazer bons negócios. Você vai aprender sobre a construção de marca pessoal além da internet. Você vai aprender sobre autogestão. Você vai aprender a desenvolver a habilidade do hiperfoco. Desenvolva isso, cara, e tu vai ficar imparável. Deixa um Ecopinito aqui e antes de sair do vídeo, aqui embaixo está o Capital Digital, a minha ferramenta para você pegar tudo que você viu aqui
e aplicar na prática, onde você consegue, através de prompts, de bots, de inteligências artificiais, construir o seu primeiro produto e sair vendendo em até 7 dias. O produto fica pronto em, no máximo, 48 horas. Você vem com a sua ideia, ou se não tiver, as nossas inteligências artificiais elencam uma ideia, você constrói e tem uma microestrutura de front-end para vender um produto no formato de low ticket e faturar seus 3, 4 mil reais por mês. E depois você segue aí estudando comigo e vai aumentando esse faturamento. Mas de começo, o Capital Digital ele vai ter que criar uma microestrutura simples em poucos dias, né? Você vai colocar, rodar um produto que pode ser não só um curso, aulas, mas um utilitário, uma automação, uma sequência de áudios, um checklist, um dashboard. Produtos utilitários têm diversos formatos. E isso é o legal da coisa. E as nossas IAs te ajudam a chegar no formato ideal. Considere entrar na página aqui e ver um pouquinho do que se trata o Capital Digital. Ele pode ser um plug que você vai fazer na sua estrutura de vida, que vai colocar 3 mil reais a mais no seu bolso todos os meses. Principalmente se você for CLT e estiver em busca dessa libertação, né? Você consegue fazer isso sem precisar sair, sem queimar a ponte, né, do seu trabalho, e fazer isso só quando de fato tiver com o projeto em ascensão. Eu te vejo lá dentro. Até o próximo vídeo. Até amanhã.